Boa tarde, pessoal. Queria dar boas-vindas a vocês, né, que estão aqui conosco hoje para escutar um pouquinho sobre os investimentos, a oportunidade de investimentos na Carolina do Sul, tá? Antes, eu queria fazer uma breve apresentação de quem somos nós, né, quem é a Drummond, tá? Para que vocês possam contar conosco quando for o momento, né, de internacionalizar para os Estados Unidos e hoje, né, escutando um pouquinho da Carolina do Sul. A Drummond Advisors, tá? Ela é uma empresa que está há 15 anos no mercado, especializada em internacionalização, tá? Então, todos os países que pretendem se internacionalizar para os Estados Unidos, né, as empresas não americanas que pretendem migrar para os Estados Unidos, a Drummond atua como one-stop shop, né, fazendo a gente chama de soft landing nos Estados Unidos, que vai desde o planejamento de negócios, tá, o business plan, para que você possa saber onde os seus clientes estão mais concentrados nos Estados Unidos, quais, né, os melhores lugares para que as empresas se estabeleçam, passando também pelo planejamento fiscal, né, de qual o melhor tipo de empresa para ser aberta nos Estados Unidos, que vai de acordo com a estrutura que você precisa montar, de acordo com o seu plano de negócio, quais são os seus compromissos futuros, né, qual é a sua intenção de migrar para os Estados Unidos. E aí, a partir do momento que a empresa está estabelecida, todas as obrigações necessárias, né, de uma empresa já estabelecida, incluindo contabilidade, aspectos tributários, jurídicos, imigratórios, consultoria em geral, para que a sua empresa, você possa focar, né, no business da sua empresa, nas vendas, nas prestações de serviço, enquanto o back office, tá, as obrigações tributárias, acessórias, fiscais, legais, seja feito pela Drummond. Tá? Então a Drummond ela se posiciona, né, no mercado como one-stop shop, o que significa que todas as necessidades para uma internacionalização e a manutenção do seu negócio nos Estados Unidos, a Drummond atua fazendo in-house os trabalhos mandatórios, tá bom? Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre as oportunidades de investimento na Carolina do Sul, né, que é um estado que vem se destacando cada vez mais na atração de empresas estrangeiras e de novos negócios. E para isso, é com uma enorme satisfação que eu queria receber a Samantha, tá, representante da Upstate Alliance, que vai compartilhar conosco os principais diferenciais da região, os setores em expansão, incentivos disponíveis que a Carolina do Sul tem a oferecer para a gente. Samantha, bem-vinda. Por favor, fique à vontade na apresentação. Muito obrigado, Francisco. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Como vocês podem ver, eu sou brasileira, mas eu moro aqui na Carolina do Sul, na região, a gente fala Upstate South Carolina, né? Que seria a região noroeste da Carolina do Sul. Essa é uma região que vem crescendo muito, especialmente nos últimos anos. A gente vê um grande número de empresas, não só mudando aqui para a região, mas crescendo aqui. Então, vai ser um prazer conversar com vocês hoje, fazer disso um bate-papo. Bom, falando um pouco sobre o que eu faço na Upstate Alliance e o que é a Upstate Alliance, né? A Upstate Alliance, ela é uma organização de desenvolvimento econômico regional. Então, nós representamos 10 condados da Carolina do Sul. Marcos, se você quiser colocar já no próximo slide, esses são os 10 condados que nós representamos. E como você pode ver, tem uma linha amarela que passa entre esses 10 condados, entre essa região que nós representamos, que fica entre Charlotte e Atlanta. Próximo slide, por favor. Então, aqui vocês vão reparar o seguinte: nós estamos entre o estado da Georgia e da Carolina do Norte, né? Nessa parte noroeste da Carolina do Sul. Se vocês forem ver pelo mapa geral, e eu acho que eu tenho esse no próximo slide para vocês, vocês vão ver que a nossa localização é um dos grandes pontos estratégicos de se expandir aqui. Por quê? A nossa localização ela está um dia de acesso, um dia a gente fala um dia de carro, tá? Nós temos acesso a mais de 31% da população dos Estados Unidos.
em 2 dias de acesso de caminhão ao seu produto ou de carro para o seu trabalho, ele vai alcançar 2/3 da população dos Estados Unidos. Então, estrategicamente, é uma região que está bem centralizada e com fácil acesso a outras regiões dos Estados Unidos, tá? O meu trabalho, gente, aqui na Upstate Alliance, é ajudar com que as pessoas que estejam, com as empresas que estejam com planos de expansão nos Estados Unidos, a entenderem o que essa região verdinha tem a oferecer. Tá? Tanto os incentivos de Estado, os incentivos do condado, mas principalmente os recursos que existem na região que podem ajudar vocês não só a virem para cá, mas a crescerem aqui. Essa é uma região que vem crescendo muito, como eu expliquei antes. No próximo slide vocês vão ver que nós temos alguns das grandes empresas de manufatura aqui, tá? Muito conhecido na região é a BMW, que a BMW hoje tem uma das maiores fábricas do mundo, localizada aqui, em um dos nossos condados, que chama Spartanburg County. Nós temos mais de 2.400 empresas de manufatura, muita gente que está envolvida nessa parte de advanced manufacturing, né, de manufatura avançada. Então, assim, eu vejo grandes empresas como a BMW, como a Michelin. A Michelin veio para cá em 1975 e hoje ela tem aqui a North American Headquarters, né, a central da América do Norte aqui na região. A BMW veio em 1992, continua crescendo com grandes investimentos na região, mas existem outras grandes empresas, a GE Verona está aqui, a Lockheed Martin, que faz a parte de aerospace, né, aviação, Artrex, que é parte de life science. Nós vamos passar por algumas dessas nessa apresentação de hoje. Bom, no próximo slide nós vamos ver o quê? Qual foi o nível de investimento nesses últimos 5 anos? A gente vem crescendo de forma muito evidente, especialmente contando com essa localização estratégica, mas também com um time do Estado que dá um grande suporte para as empresas que vêm para cá. Então, esses números que vocês vão ver hoje nesse slide, eles representam não só novas empresas vindo para a região, mas também empresas que estão aqui que continuam a expandir aqui. Eu acho que isso é bastante importante. Então, nós tivemos, nesses últimos 5 anos, mais de 12 bilhões em investimento de capital aqui, um total de mais de 26 mil novos jobs, novos empregos gerados na região. No próximo slide, vocês vão ver que dessas empresas que vieram para cá, grande parte delas são projetos internacionais. E eu falo isso para mostrar que nós aqui sabemos como trabalhar com essas empresas internacionais. A gente tem um very welcoming business environment, entende? Vocês muitas vezes veem essa quantidade de empresas e falam, mas se eu começar pequeno, eu vou ter essa atenção? Todos que vêm para cá com uma empresa, com planejamento, né? E aí está a importância do planejamento, desse trabalho que a Drummond faz com vocês. Toda empresa que vem para cá de forma organizada, ela Work tem that um Drummond acompanhamento não does. só da região, mas também, muitas vezes, do condado onde ela vai mudar, né? O que a gente fala, um gerente de indústrias existentes, que vai ajudar vocês depois que vocês vieram. Então, o meu trabalho é ajudar até vocês virem. Mas depois que vocês vierem, vocês vão ter alguém que vão continuar ajudando a vocês a crescerem por aqui. No próximo slide, a gente vai ver a quantidade de empresas internacionais nessa região, tá, gente? Noroeste da Carolina do Sul. Então, assim, eu representando a parte noroeste da Carolina do Sul, eu estou falando com números específicos daquela região verdinha que eu mostrei no primeiro slide para vocês, tá? Nós temos 579 empresas internacionais, muitas delas de origem europeia. Percebam que vários dos nomes que eu mencionei no começo da apresentação hoje dessas grandes empresas são empresas europeias. Uma coisa que eu quero colocar para vocês é que
nós temos empresas de todos os tamanhos, e o meu trabalho é trabalhar, é ajudar não só essas grandes empresas, né, a virem para cá, mas também empresas de pequeno a médio porte que precisam desse apoio inicial para estabelecer, a gente fala para land, né, para aterrissar aqui e encontrar aqui um ambiente para crescer no futuro. Então vamos lá. Passando para o próximo slide, eu quero mostrar um pouco do aspecto populacional. A gente falou, né, do aspecto de investimento, da localização estratégica. Agora vem aqui um dos outros grandes pontos da Carolina do Sul, que é o aspecto populacional. Nós temos hoje um grande número de pessoas mudando para cá. Tanto é que você vê, né? Aí fala State for Inbound Migration Number One, porque a gente está crescendo muito nessa área. No próximo slide, vocês vão ver que nós temos um total, só nessa área verdinha que eu represento, de 1,5 milhões de pessoas. No entanto, um acesso a 7,4 milhões de pessoas nesse rádio de 100 milhas. Então, o legal é isso, porque a gente tem esse acesso populacional muito grande e a gente acaba atraindo talentos de outras regiões para cá por uma qualidade de vida que é muito interessante, que eu vou endereçar no final dessa apresentação de hoje. Bom, falando um pouco sobre um outro ponto interessante, que é o aspecto logístico, né? Especialmente se vocês estão pensando em mover material que precisa vir do Brasil, que precisa ser distribuído nos Estados Unidos, isso é muito importante. Nós temos duas interstates que são principais, tá? Uma que une Atlanta a Charlotte, que a gente fala a Interstate I-85, e a gente tem a I-26, que reúne a nossa região ao porto de Charleston, que eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide. Esse porto de Charleston, gente, é um porto que é um dos considerado o porto mais profundo dessa parte East Coast dos Estados Unidos, né? Do sudeste dos Estados Unidos. E o que eu percebo em si é que a facilidade de distribuição se torna muito grande, não só pela presença do porto de Charleston, mas porque nós também oferecemos o que nós chamamos um porto seco, um inland port. E esse porto seco está bem aqui no centro do upstate, muito perto de onde eu estou fazendo essa reunião hoje. O nosso porto seco, ele tem acesso ferroviário diário ao porto de Charleston. Então, assim, muita gente que traz produtos para distribuição, ou até mesmo que manufaturam aqui e distribuem para o mundo, eles acabam usando essa linha ferroviária entre o nosso Porto Seco aqui e o Porto de Charleston. Bom, passando para o próximo slide, vou falar um pouco para vocês do acesso, né, aéreo. Nós temos aqui na região um aeroporto chamado Greenville-Spartanburg Airport. Então, se vocês forem visitar a região, o acesso muito fácil também ao aeroporto de Atlanta, né, e com acesso global fantástico, e o aeroporto de Charlotte também. O aeroporto de Charlotte fica 1h30 do GSP de carro. O aeroporto de Atlanta fica 2h30 do GSP de carro. Para vocês terem noção, o nosso aeroporto aqui você pode também voar até outros aeroportos e daí pegar uma conexão para o Brasil ou para outros lugares do mundo. Aqui nós temos voos diretos para mais de 20 cidades, algumas delas aqui estão listadas. E por que eu falo algumas? Porque a gente tem outros que são, dependendo da época do ano, são adicionados nessa lista. E também o nosso aeroporto local, eles têm uma coisa interessante que é o commercial cargo. Então a gente vai ver grandes, o tamanho do aeroporto aqui é bem interessante, é um aeroporto de médio porte, mas super organizado, que constantemente ele é reconhecido como um dos melhores aeroportos aqui da América do Norte, por ser tão organizado. Vamos passar para o próximo slide, falando um pouquinho sobre mão de obra, tá? Isso acho que é super importante, acho que talento parte que é muito
considerada por várias empresas que estão estabelecendo presença aqui, né? E nós temos hoje um total de mais de 700 mil pessoas inscritas nessa força de trabalho. O legal desse slide é que mostra não só quem está inscrito hoje na força de trabalho, mas mostra também que nós temos um pipeline, né? Que nós temos um número de pessoas que mudam para a nossa região diariamente. Esse número que vocês estão vendo na tela de 29 mil pessoas é um número anual para a região upstate, né? Para a região noroeste da Carolina do Sul. E nós temos um número de pessoas que graduam aqui, 25 mil pessoas se formando na região e entrando na nossa força de trabalho também. Passando para o próximo slide, vocês vão perceber o quê? Nós temos um grande número de engenheiros. Eu falo que essa região, nós somos uma região muito forte, especialmente na área de manufatura. A gente vem do histórico têxtil, que na época, né, que o sul era muito forte no algodão, nas máquinas de algodão, então se tornou forte na indústria têxtil. Quando a indústria têxtil em si saiu dos Estados Unidos, houve uma estratégia muito forte em se utilizar essa para atrair outras empresas de manufatura. Com grandes engenheiros. Hoje tem mais de 20% do que é médio nacional aqui no alguns dos colégios, universidades e escolas técnicas estão aqui. Então, não só ter o talento, mas produzir talentos de arte, né? E nós temos grandes universidades aqui, como a Universidade do Sul, a Clemson University, Furman, estados, várias universidades aqui. Então, mas um número de escolas técnicas que está no próximo, que é muito forte. A escola técnica, ela vai não de algo presencial, eles vão precisar depois de entrar em universidades também. Então, escola técnica, formação da escola técnica, realmente um estudo de escolas técnicas, 27 mil estudantes por ano. E alguns dos estudos dentro das escolas técnicas, se for uma área que tem muita demanda, ela acaba sendo, o custo acaba sendo subsidiado pelo governo. Então, é free para o estudante, entende? Dependendo do curso, o estudante não precisa pagar. Então, é mais um ponto de atração para a mão de obra e o que acaba fazendo com que essa mão de obra também se torne bem qualificada para as empresas que estão vindo trabalhar aqui. No próximo slide, eu vou falar um pouco do que a gente fala Workforce Training Programs, tá? Uma coisa bem interessante que eu acho que existe essa conscientização da importância do trabalho da indústria junto com as escolas técnicas e junto com o governo para que a região continue a crescer de forma consciente. E o READY-SC é um programa que ele é considerado um incentivo fiscal do governo da Carolina do Sul, que promove o treinamento de mão de obra especializada para as empresas. Então, empresas que estão vindo para cá com planejamento, eu acredito que seja mais de 10 funcionários, tá? E o funcionário precisa de um treinamento específico. O READY-SC, que é esse programa governamental, reúne com a empresa, entende a necessidade da empresa e faz esse treinamento dentro das escolas técnicas para facilitar a contratação de mão de obra especializada. Então, é bem interessante. E para empresas brasileiras que querem fazer esse treinamento, outro aspecto do READY-SC, que dependendo, né, do planejamento da empresa, até mesmo o custo de treinamento no Brasil acaba sendo coberto por esse incentivo estadual. É um programa que já foi, como falar, foi implementado muito cedo, foi um dos primeiros programas de Workforce Development nos Estados Unidos e hoje serve de exemplo para vários outros programas oferecidos por diferentes estados. Bom, falamos um pouco sobre mão de obra, vocês viram que existe aqui a conscientização de se oferecer
um environment pro-business, né? Então, a gente vê essa unificação entre a necessidade da empresa, o trabalho que as escolas técnicas estão fazendo, o talento que as universidades estão oferecendo e também o que o governo, o que os condados podem dar acesso. E isso faz com que o Estado seja um Estado que está sempre no top, sabe, de se fazer negócios. Então, ele é muito, tem um acesso muito fácil aos recursos e uma comunicação muito grande entre as partes para fazer com que empresas não só, de novo, venham para cá, mas que cresçam aqui. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a Carolina do Sul. Nós temos um sistema de imposto competitivo. Aí, de novo, é muito importante fazer um planejamento junto com a Drummond, que seja apropriado para o negócio que vocês estão planejando, né? Por quê? É muito diferente o nosso sistema, a nossa estrutura de imposto aqui do que é no Brasil. No entanto, não é complicado, só que você precisa entender, você precisa realmente saber navegar isso. Como organização de desenvolvimento regional, a gente não faz o business plans, nem dá o acesso ao business plan. O que a gente faz é dar o suporte com informações. Então, muitas vezes, por exemplo, se a Drummond está trabalhando com uma empresa e precisa dos números de média salarial da região, é algo que a gente pode fornecer tanto para a empresa, tanto para a Drummond, para que vocês possam, com base nisso, completar um business plan mais consciente, voltado para o que a gente tem para oferecer aqui. A mesma coisa com a estrutura de imposto, a gente pode passar essa informação, a gente pode fazer comparação entre diferentes estados que estejam sendo considerados pela empresa, tá? Para que vocês possam, de novo, completar, ter uma ideia, né? Não só do planejamento para vir para cá, mas para o que essa vinda vai transparecer nos próximos anos. Geralmente a gente requer um planejamento de 5 anos aí pela frente para saber se a empresa qual é o planejamento da empresa, não só de vir para cá, mas para crescer aqui também. Uma última coisa que eu vou falar é sobre o custo de utilities, né? Que aqui também, comparado com muitas outras regiões, quando a gente fala de gás, energia, luz, a gente vê um custo bem competitivo. E se vocês quiserem comparar quais são esses custos, é algo que a gente pode fornecer também. Bom, passando para o próximo slide, eu digo assim, a Carolina do Sul, ela tem vários recursos para as empresas que estão vindo para cá. Quando eu digo vários recursos, no sentido de, para grandes empresas que vêm, nós temos, obviamente, o interesse do Estado e dos condados em certos incentivos fiscais. Para que seja analisado esses incentivos fiscais, geralmente a empresa completa o que a gente fala Project Profile, que é uma Excel sheet, tá? Que é um arquivo Excel que mostra 5 anos e vem basicamente perguntando 3 critérios essenciais. Primeiro, qual é o investimento total que a empresa está planejando? Segundo, qual é o número de contratação que a empresa está planejando? E terceiro, qual é o valor salarial médio que a empresa está planejando por esse prazo de 5 anos? Baseado nesses critérios, quando a empresa acha um local específico que ela quer mudar na nossa região, tanto o estado, tanto o condado, fazem um cálculo do que a gente fala um incentive package, né? Um pacote de incentivo. Aí, algumas empresas, elas estão começando pequeno, que é muito normal, né? Quando a gente dá esse primeiro passo, não querer dar um passo maior que a perna e querer começar, mesmo que vocês tenham um tamanho no Brasil já considerável, muitas empresas vêm para cá com um tamanho menor. E para isso, a gente tem um programa, que é o que esse slide mostra aqui, que chama Landing Pad, que é um programa que trabalha com empresas que praticamente não necessariamente qualificam ainda para os incentivos fiscais, que estão vindo menor para cá, mas que querem começar com certo apoio da região para crescer aqui. O nosso landing pad, ele oferece lugares que podem ser
tanto o custo normal, tá? A gente pode falar, olha, o que vocês estão buscando? Ah, eu estou procurando um escritório para tantas pessoas, ou um escritório, uma distribuição, ou um escritório, distribuição e um pequeno lugar para manufatura. A gente consegue fazer uma triagem com lugares que nós temos na região, que algumas vezes são abaixo do custo de mercado, ou até mesmo sem custo pelo primeiro ano de operação. Isso, obviamente, a empresa precisa qualificar, existe todo um processo que a gente faz de trabalho, e, de novo, a gente está acostumado não só a trabalhar com as empresas nesse aspecto, mas também a trabalhar com a Drummond, com as empresas que estão planejando vir, para que elas tenham esse acesso, tá? De poder, eu sempre brinco, eu acho que quem já viu uma palestra minha no passado fala, para poder namorar antes de casar. Porque esse primeiro ano, numa região de custo mais baixo ou até sem custo, permite com que vocês conheçam melhor a região antes de ter que se comprometer com um aluguel de 3 anos ou com o tamanho de um galpão, talvez que não tenha certeza que vocês vão precisar de um galpão de certo tamanho, tá bem? Bom, quase terminando, vou falar um pouco sobre as nossas indústrias aqui. Tá? A gente tem, e eu acho que isso é um grande aspecto do Upstate, que a gente tem a sorte de ter uma reputação global em vários tipos de indústrias. Então, aqui é muito reconhecido pelo automotivo, até pela vinda muito cedo, tanto da Michelin, tanto da BMW, mas nós temos uma grande indústria aeroespacial. Essa foto que vocês veem é o caça F-16, que é produzido pela Lockheed Martin, que tem uma grande fábrica aqui na nossa região. Nós temos uma empresa na parte alimentícia, médica, que está crescendo a cada dia, tá? E eu acho que essencialmente a parte de materiais de engenharia e onde a manufatura encontra com a tecnologia é uma área de grande crescimento aqui. Porque a gente tem várias empresas e muitas vezes essas empresas também estão buscando essa tecnologia. Falando por último sobre a nossa qualidade de vida, que eu acho que é outro aspecto que atrai não só as empresas virem para cá, está no próximo slide, Marcos, mas também aos funcionários que muitas vezes acabam trabalhando para essas empresas. Se puder passar para o próximo slide, isso. Pode já passar para o outro. A nossa região, ela constantemente, ela vem no ranking das regiões de melhor qualidade de vida aqui dos Estados Unidos. E eu, como brasileira, eu posso dizer para vocês que isso faz uma grande diferença. Eu estou aqui já há mais de 10 anos e nós temos as 4 estações, um clima muito agradável, somos bem protegidos, tá? Significantemente protegidos contra desastres naturais, porque a gente está no meio das montanhas aqui no noroeste da Carolina do Sul. E, ao mesmo tempo, a gente tem um acesso muito fácil à costa, né? Que a gente está a 3 horas da praia, mas ao mesmo tempo 1 hora da montanha, nem isso. E temos lagos aqui que são 30, 40 minutos da nossa região, que são como, parece uma praia, assim, são a água transparente, parece que você realmente está no Caribe. É muito bonito aqui. Eu convido vocês a fazerem um homework para ver um pouco mais o que a Carolina do Sul tem a oferecer tanto na parte da qualidade de vida, tanto na parte de negócios, porque realmente é uma região que surpreende. E o clima, quando eu falo de um clima agradável, acho que uma coisa que é importante para a gente é a presença de 200, mais de 221 dias de sol na região, porque eu já morei muitos anos, tá, em outras regiões dos Estados Unidos, que eu via muito aquele tempo acinzentado, e isso eu acho que para o brasileiro que está acostumado a passar tempos fora de casa, a andar de um lado para o outro, muitas vezes na rua, isso fazia muita falta. E aqui a gente vê isso. Nós temos um downtown, especialmente em Greenville, muito movimentado, vários festivais. Então, de novo, convido vocês a virem ver com os próprios olhos. Na próxima slide vocês vão ver alguns dos nossos parques, tá? Alguns dos nossos cachoeiras, algumas das nossas cachoeiras e lagos que são realmente um fator de grande atração para se curtir, não só dentro da empresa, mas fora também. Bom, gente,
Os meus últimos dois slides são focados, primeiro, em por que que as empresas escolhem a Carolina do Sul. Em resumo de tudo que eu falei hoje, primeiro, a localização estratégica é um ponto muito central aqui nos Estados Unidos, que favorece tanto a distribuição de produtos, tanto também a prover serviços para outros locais, né? A parte de mão de obra especializada, que é muito focada em manufatura, engenharia e inovação. A parte de conexão global, de sentir parte de que vocês pertencem aqui. Tanto é que tem uma brasileira hoje falando com vocês aqui que nós queremos que vocês venham para cá, né? Se vocês têm um planejamento de negócio, têm uma empresa estruturada que está pronta para crescer, vai ser um grande prazer conversar com vocês em mais detalhes e explicar. Talvez o nosso Landing Pad Program, se vocês estão começando menorzinhos, talvez como o nosso programa de incentivos fiscais, se vocês estão começando já um pouco maior e querendo já talvez adquirir uma propriedade aqui para uso industrial. Isso tudo são coisas que nós podemos fazer para ajudar. A qualidade de vida aqui realmente faz a diferença. Convido vocês a virem visitar. E o Pro Business Environment, que mesmo que eu não tenha as respostas que vocês estão buscando, a gente tem um network que é muito forte em prover as respostas que vocês precisam. Então, eu termino o meu último slide com como que eu posso ajudar, o que que é o meu trabalho aqui no Upstate Alliance, tá? Eu posso fazer é, relatórios para vocês, e quando eu falo eu, é o nosso time aqui no Upstate Alliance, né? Porque eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas muito competentes que me ajudam com isso. Então, nós temos vários reports para vocês saberem média salarial, para vocês saberem a disponibilidade de locais que podem estar disponíveis, para vocês saberem quais são os fornecedores para o seu tipo de produto. Então, qualquer relatório nesse sentido que vocês precisem, dentro do escopo do que a gente faz, tudo isso a gente provê sem custo para vocês, tá? A gente ajuda a encontrar um local baseado dentro do que vocês estão buscando. E eu digo, né, a informação, ela é tão importante como se usar essa informação. E aí a gente faz um trabalho muito interessante com a Drummond, porque eu vejo eles usarem essa informação no benefício das empresas que estão vindo para cá, para que elas cresçam de forma consciente, que elas tenham um planejamento não só dessa ação, né, no primeiro momento, mas também de uma adaptação para o crescimento dela aqui. E por último, conexões como, né, como essa conexão com a Drummond, que é tão importante, mas a gente também muitas vezes faz conexão com o Estado, conexão com o condado, conexão com recursos que podem ser que ofereçam algum tipo de grant disponível para que a empresa venha e cresça aqui, tá? Especialmente empresas que estão trazendo algum tipo de inovação, muitas vezes o Estado tem essa disponibilidade. Então, a gente fala assim, eu prefiro não prometer, mas surpreender. Então, eu espero, assim, ao conhecer melhor o negócio de vocês e qual é o planejamento de vocês, poder ajudá-los a entender quais são os recursos que o Estado e a região noroeste da Carolina do Sul têm a oferecer para que vocês venham para cá e tenham uma grande história de sucesso para contar. Muito obrigada. E mais uma vez um prazer estar aqui, Francisco. Sensacional, Samantha. Muito obrigado, tá? Foi esclarecedor todos os pontos que você trouxe sobre Carolina do Sul. E aí agora a gente tem uma série de perguntas que os nossos convidados eles enviaram anteriormente e Uhum, que, coincidentemente, tem bastante pontos abordados para você na apresentação, o que é excelente, porque é de fato a curiosidade do pessoal. Então, a gente dividiu em cinco tópicos, tá? Entre eles, panorama geral de oportunidades, incentivos e benefícios, setores específicos, investimentos e aspectos culturais. Então, o primeiro, que é de panorama geral e oportunidades, as principais perguntas foram os principais motivos para investir na Carolina do Sul, né? uhum, Então, eu acho que é um pouco do que você trouxe, né, nos últimos slides. Então, se uhum. você puder fazer a gentileza só de reforçar o porquê a Carolina do Sul é atrativo, eu acho que vai
reforçar esse conceito com o nosso Com público aqui. certeza. Eu acho que realmente assim a localização estratégica é um ponto principal, né? Porque, de novo, tanto para distribuição de produtos, tanto para serviços é importante. Agora, lógico que custo conta, né? E a Carolina do Sul, ela tem um custo interessante. Eu falo, comparem os custos, que vocês vão se surpreender. Então, assim, a gente tem tanto custo de utilities, né? Como muitas vezes custo para real estate que é acessível, o custo de vida que é acessível. Inclusive, eu tenho algumas comparações que falam sobre o custo de vida que mostram assim que o seu dólar aqui ele stretch a little more, ele vai além. Tá? Então, o custo de vida é interessante. Então, quando você adiciona o custo de vida, a qualidade de vida, eu acho que você já tem aí um grande motivo para se considerar a Carolina do Sul. Obviamente, para qualquer negócio vindo para cá, a localização estratégica, a parte de mão de obra é muito importante, porque, né, eu acho que hoje um dos maiores assets que a empresa pode ter realmente é a sua mão de obra, né? Então, a mão de obra especializada, bem treinada, uma comunicação com o condado, com o estado, que te permita sentir que você não é um número, sabe? Que você tem a quem telefonar caso tenham dúvidas, caso precisa desse acesso estadual, desse acesso regional, é importante. E, por outro lado, eu acho que, essencialmente para a indústria brasileira, essa parte da conexão global, porque a gente vive num mundo hoje diferente, né? Que é importante se sentir em casa. E como brasileira, eu me sinto em casa aqui, porque é uma região muito acostumada com empresas internacionais. Então, assim, você vai downtown Greenville como um exemplo, né? O centro de Greenville hoje, você vê assim, você caminha com restaurantes com as mesinhas para fora, tem esse ambiente que é muito comum, né? Que às vezes a gente não vê em muitos lugares nos Estados Unidos, especialmente em estados menores. Então, eu acho que assim, a Carolina do Sul ela é um estado menor, próximo, mas com acesso cultural de muita coisa que a gente só acha em cidades maiores. A gente tem um grande teatro, a gente tem, para a empresa, a mesma coisa, recursos é, que são providos para a empresa que muitas vezes não se acha numa região menor, mas é uma região menor que é muito forte economicamente. Fantástico, obrigado, Samantha. Uma segunda pergunta foi: quais seriam os principais incentivos oferecidos? Né? Uhum. Então, sem detalhes, né? Você abordou em um dos slides três, Uhum. né, referências para ter acesso a esses incentivos. Então, se você puder discorrer um pouquinho novamente. Sim, com certeza. Então, olha, para a empresa, vamos começar com a empresa que está vindo menor para cá, né? A empresa que está vindo menor para cá, ela pode ter acesso, e eu falo pode ter porque a empresa tem que qualificar, né? Então, existe um processo de qualificação e, obviamente, existe também um limite de lugares oferecidos dependendo da época do ano, tá? Existem alguns condados que eles têm lugares para as empresas que estão vindo para cá e querem expandir na região, mas querem testar, querem vir um pouco menor para esse começo, tá? Eles têm o que a gente fala landing pad opportunities. Eles têm lugares que são a baixo custo ou até mesmo sem custo pelo primeiro ano de operação. Isso permite que essas empresas venham para cá, conheçam a região antes de ter que dar o próximo passo, de repente fazer um lease, né, um contrato de aluguel um pouco mais extenso, ou se comprometer. Algumas empresas querem comprar ou querem construir. Esse espaço acaba sendo usado para esse tempo que as possibilita esse segundo passo, esse segundo planejamento do crescimento. Obviamente, para serem considerados, precisa qualificar, ou seja, precisa ter um planejamento do que ela vai oferecer, né, da target audience delas, e qual que é o segundo passo, que eles estão imaginando para esse crescimento, né? Porque a ideia realmente é que o condado, ao oferecer esse lugar que não tenha custo pelo primeiro ano, possibilite que essas empresas
conheçam para eventualmente crescerem na região. Esses landing pads, então, seriam algumas opções, seriam, não devo dizer algumas opções, seriam considerados um incentivo para as indústrias menores que estão vindo para cá, ou às vezes até maiores, mas que precisam daquele espaço inicial até dar o próximo passo, tá? Ah, outros pontos, outros incentivos oferecidos, eu falei sobre o workforce development, né? O desenvolvimento de mão de obra, o programa governamental que é pago pelo Estado, e eu acho que isso começa a partir de 10 funcionários, tá, gente? Então, assim, a empresa, às vezes, essa empresa que está vindo a tamanho médio, que precisa, vai precisar treinar mão de obra, vai precisar contratar mão de obra e fala, nossa, mas eu ainda não tenho nome na região, né? Como que eu vou fazer isso? Esse trabalho, esse incentivo estadual chamado Ready SC é muito interessante para essas empresas, para que elas se preparem nessa contratação de mão de obra, para que treinem essa mão de obra. E é, de novo, pago pelo Estado da Carolina do Sul. Tá? Outro tipo de incentivo, e eu estou mesclando um pouco o incentivo estadual com o incentivo do condado, tá, gente? Que o Landing Pad, por exemplo, muitas vezes é do condado. Essa parte do REDC é do Estado, mas tudo isso a gente ajuda vocês a entenderem passo a passo. A gente faz esse trabalho já com a Drummond quando vem uma empresa para cá para ver, e vai ser um prazer, né, esclarecer isso mais a fundo. Mas as empresas que vêm maiores, que estão prontas para, né, para colocar uma operação com investimento de capital X, com número de contratação também que qualifique aos incentivos fiscais, a gente ajuda quando elas fazem, quando elas completam, né, o que a gente fala o Project Profile, essa Excel Spreadsheet, a gente ajuda a que essa empresa tenha o contato direto, tanto com o Estado, tanto com os condados, para que seja preparado o que a gente fala um incentive package, né? Um pacote de incentivos. Tenham em mente que isso é baseado tanto nos números de investimento de capital, nos números de contratação e no salário médio, e são específicos por local. Então, se vocês estiverem considerando 10 dos nossos 10 condados, vocês vão falar, olha, eu estou interessado nesse site aqui. Aí sim, baseado naquele site, é preparado um incentive package. Não dá para fazer geral, entende? Tem que ser muito específico, baseado na localização. E, obviamente, assim, se tiver algum grant, qualquer outro incentivo que possa ajudar a empresa a estabelecer aqui, ao completar esse Project Profile, a gente começa a observar esses outros aspectos e ajuda a empresa a esclarecer quais são esses pontos. Perfeito, Samantha, muito obrigado. Uma terceira pergunta foi relacionada a setores. Quais seriam os segmentos mais relevantes na Uhum. Carolina do Sul? Olha, gente, aqui a área automotiva é muito forte, né? Já é a indústria mais madura que nós temos. Mas eu diria automotivo, aeroespacial, material de engenharia, assim, tudo que você vai supply para essas indústrias é muito forte. A gente tem visto um crescimento forte agora também na parte de food and beverage, né, de alimentícia, empresa alimentícia, e parte de medical devices, como fala, Medical device? equipamentos médicos, né? Equipamentos médicos. De novo, porque somos muito forte em manufatura. Então, pensem assim: olha, é uma região forte em manufatura. Significa que eu não posso colocar um escritório que não é focado em manufatura? Não, obviamente nós temos vários escritórios e prestadores de serviços aqui que fazem esse serviço e, obviamente, usufruem dessa quantidade que nós temos de manufacturing companies ao redor, tá? O que eu digo para vocês é, aonde a manufatura e a inovação se encontram, a tecnologia, é um dos segmentos que mais cresce aqui na nossa região. Então, a gente vê muito assim, empresa que está focando em automação, por quê? Leva vantagem de se ter muitos
muitas empresas aqui já de manufatura, né? E ao redor daqui também, que você tem um acesso muito forte. Excelente, Samantha. Bom, uma outro questionamento foi como é viver e empreender no Estado e aos olhos de brasileiros residentes. Uhum. Então, acho que nada melhor do que uma brasileira que vive e empreende, né, e trabalha no Estado para poder falar um pouquinho de como é viver e empreender na Carolina do Sul aos olhos de um brasileiro. Sim. Então, olha, gente, de novo, o Brasil e os Estados Unidos têm uma diferença muito grande, né? Então, entender essas diferenças e respeitar essas diferenças, eu acho que é um processo de aprendizado por si só. Quando eu vim para cá, eu já tinha morado 11 anos na parte norte dos Estados Unidos, tá? Em outro estado. É, e, e eu lembro que ao investigar a Carolina do Sul e o que a Carolina do Sul tinha a oferecer, eu comecei a fazer o meu homework. E foi um processo de aprendizado que começou ainda no Brasil. Né? Eu aprendi muito aqui, continuo aprendendo muito aqui, mas eu lembro de fazer um homework no Brasil e ver coisas que foram muito atrativas para mim nesse processo de conhecimento e de acolhimento. Existe, por exemplo, uma organização aqui chamada Upstate International, que tem até mesmo um relocation program para que as pessoas internacionais que estão mudando para cá, então eu chamo Upstate Alliance, né, a nossa organização aqui. Tem uma outra que chama Upstate International, que foca especialmente em pessoas que estão vindo de fora para fazer esse acolhimento, entende? Então, assim, para o empreendedor, existem, obviamente, outros meios. Muitas vezes aqui eu já trabalho com as empresas que estão vindo com um planejamento para abrir uma empresa aqui. Nós temos Small Business Resources, que também estão disponíveis tanto para brasileiros, tanto para pessoas de outros lugares do mundo que vêm e investem aqui. Mas, assim, o que eu acho interessante na região exatamente, talvez por ser uma região menor e muito focada em foreign investment, né, em negócios internacionais, que é muito comum isso. Então a gente não fica assim, não sou a única brasileira que entende assim, que fez esse tipo de homework. Nós temos um número de brasileiros aqui. Eu gostaria de ver um número maior de empresas brasileiras aqui. Como vocês viram na minha apresentação, nós temos, né, a maioria das empresas aqui são europeias hoje. O Brasil ainda não está no nosso top number of foreign investment, mas é algo que eu acho que a gente tem grande potencial porque o brasileiro, acho que ele vem não só com grandes ideias, mas eu acho que tem uma força de trabalho incrível aí para quando pega para fazer algo de comprometimento, de, sabe, de crescimento. Então, eu espero realmente não só ver o Brasil naquele quadrinho lá antes, mas para as empresas que estão vindo, para quem está vindo para cá e queira entender um pouco melhor quais são os recursos específicos, como a Upstate International, que pode de repente dar um trabalho, fazer um trabalho um pouco mais direto na parte pessoal, né? Porque eu trabalho mais com a parte indústria. Eu acho bem interessante poder entender e trabalhar com esses recursos que te ajudam a fazer esse homework. A gente ligado, né, à questão aos olhos do brasileiro morando e fazendo negócio, uma pergunta foi qual seria a maneira de trabalho dos americanos, né, versus brasileiros, né? O que da minha experiência, né, Drummond, né, o que eu posso comentar é que os Estados Unidos e a Carolina do Sul se encaixa nessa. É uma região pró-business, Uhum. né? Então se você, né, vem com um planejamento de negócio, né, somado a um planejamento fiscal, né, você vem, como a Samantha bem comentou, com um plano para os 5 anos, os Estados Unidos em geral, a Carolina do Sul, ela estende um tapete vermelho para você, como a gente, né, diz aqui no Drummond. Então, se você vem estruturado, planejado, é um ambiente pro-business, o qual é de interesse do Estado em ter o seu negócio, né, alocado na Carolina do Sul, porque você vai trazer benefícios, né, você vai trazer receita para o Estado, enfim, você vai trazer business para aquele Estado, né, para aquela região,
e quem não quer, né, ter um business gerando, né, frutos, né, para a sua região. Eu acho um ponto muito, muito importante isso que você falou, Francisco. Eu acho que, sim, é valorizado essa, né? É um pro-business environment que valoriza esse planejamento, né? É, então, para quem vem bem planejado e está estruturado e está pronto para crescer, existe esse ambiente que ajuda isso a florescer, né? Culturalmente, o americano é bem direto com as coisas, né? Então, existe uma cross-cultural adaptation também, que é importante em qualquer lugar, e não é aqui na Carolina do Sul, em todo lugar, né? De se entender, eu acho assim, e sempre crescer nessas diferenças, né? Assim, entender, respeitar, ao mesmo tempo eu vejo que o outro lado aqui é entendido e respeitado também. Então, isso é muito legal, sabe? Eu aqui hoje na Upstate Alliance, eu sou a única brasileira aqui e I feel completely, I fit in, sabe? Eu me sinto muito bem-vinda, porque é um ambiente muito internacional. Obviamente, eu sou diferente, falo diferente, me pareço diferente, mas I fit in. E eu acho que isso é algo que o brasileiro valoriza muito, de você sentir assim, né, acolhido. E Exato. de novo, fico à disposição aqui quando vocês vierem para sentir esse acolhimento pelo meu lado também. Sensacional, Samantha. A gente tem uma perguntinha aqui no nosso chat Uhum, e pergunta se vocês prestam algum tipo de assistência a empreendedores localizados na região de Georgetown. Se, se o que eu ia comentar é como você trouxe num slide que uhum, um dos objetivos, né, da Upstate é ah, fazer business conectar, né, uhum. pessoas e empresas. Então, Uhum. quando eu li essa pergunta, pensei, bom, mesmo que a Upstate Alliance não atue na região de Georgetown, certamente há contatos que podem ser conectados, né, pela região de Georgetown com a Upstate Alliance, mesmo que ela não atue por lá, E né? me fala de novo, Georgetown. Isso. Vamos. Georgetown, South Carolina. Exato. Eu estou vendo qual que é, porque da mesma forma que nós temos uma alliance aqui, né, que representa a Uhum. nossa região, nós temos uma alliance que vai representar essa região também. E com certeza, para tanto a região de Georgetown, de Charleston, que é onde está o nosso porto, Deepest Port lá, tá? Que não está aqui na nossa região, tudo isso, a Carolina do Sul como estado, está sempre em comunicação. E quem quiser, por exemplo, aprender um pouco mais sobre os recursos oferecidos especificamente para Georgetown, eu não tenho dúvidas que eu consigo colocar em contato com a Samantha, né, Uhum. Sim. daquela, daquela, Da Alliance de Georgetown, né? daquela Alliance, exatamente, a pessoa que Upstate ocupa. de Porque o Georgetown. estado da Carolina do Sul ele vai ser dividido por regiões e cada uma dessas regiões vai ser coberto por uma alliance e obviamente os condados diretamente também podem dar todo o apoio, tá, gente? A gente intermedia entre o condado, o estado e a empresa, mas, por exemplo, para as empresas que estão considerando um condado especificamente, muitas vezes eles podem ir direto ao condado, né? E Uhum. muitas vezes a gente facilita essa conexão. Mas em qualquer lugar da Carolina do Sul, a gente sempre tem os contatos relacionados e fica feliz em redirecionar. O ideal é falar realmente com a Alliance e com o condado de lá, porque eles vão ter uma ideia um pouco mais especializada, né, do que aquela região tem para oferecer. Excelente. Bom, eu queria te agradecer, Samanta, pela participação. Foi muito esclarecedor saber das vantagens e benefícios, tá, do que o Estado tem a oferecer. Queria agradecer a todos os inscritos pela participação, pelas perguntas, convidar a todos a entrar em contato com a Drummond, tá? Definido a internacionalização, a Drummond está aqui para ajudar a montar o seu plano de negócio, a montar o seu planejamento fiscal, tá? A cumprir com as obrigações que tem que ser cumprida com a Carolina do Sul, com os outros estados, com o âmbito federal e a minha mensagem final é que
O nosso objetivo aqui é conectar vocês, tá, às melhores oportunidades de negócio e apoiar cada etapa da internacionalização. Então, Samantha, mais uma vez, muito obrigado, tá? E espero que tenha esclarecido aí a maioria dos itens aos nossos convidados sobre a Carolina do Sul. Francisco, eu que agradeço tanto a Drummond, tanto a participação de todos vocês hoje. E eu digo assim, eu fico à disposição, gente. Não tem nada como ver com os próprios olhos, né? Então, vocês estando pela região, por favor, entre em contato. Vai ser um grande prazer mostrar um pouquinho mais sobre o que a região tem para oferecer e colocá-los em contatos com os recursos apropriados para que vocês venham para cá e façam muito sucesso. Muito obrigada e um ótimo final de tarde para todos vocês. Obrigado, pessoal.